Uriu é um estudante que aspira a entrar na Universidade de Kyoto para se tornar médico. Um dia, o sacerdote do santuário Amagami lhe oferece um lar, mas em troca pede que ele se case com uma das 3 irmãs sacerdotisas do templo, Yae, Yuna ou Asahi. Vemos Uriu refletindo sobre todas as relações pessoais que você desenvolve ao longo da vida e sobre as novas que ele está prestes a iniciar. Ele chega a um templo e caminha em sua direção sem tirar os olhos do livro que está lendo. Algumas estudantes o veem e riem, pensando que ele vai pedir ajuda aos deuses para passar nos exames. Ele sabe que isso não é verdade, já que nem sequer acredita em deuses, e se pergunta se é blasfêmia ir a um templo com esse pensamento. Na verdade, ele está indo para se mudar. Entra na casa anunciando sua presença em voz alta, mas ninguém responde. Ele supõe que o sacerdote é um homem idoso e tem dificuldade de ouvir, então decide procurá-lo. Dentro de um quarto, Uriu ouve vozes. Está prestes a abrir a porta, mas reconhece que são meninas se trocando. Fica aliviado por não ter interrompido, pois elas poderiam pensar que ele é um pervertido. Nesse momento, a porta se abre na frente dele e ele recua e cai no chão. Então ele vê 3 belas garotas de roupa íntima na sua frente. Elas se olham por um segundo e as garotas fecham a porta novamente. Uriu limpa o sangue do nariz e pensa em fingir que nada aconteceu, mas a porta se abre de repente outra vez. As garotas já estão vestidas, e uma delas começa a repreendê-lo e a tentar exorcizá-lo com sal. Outra menciona que ele está sangrando e precisa de um lenço, e a terceira irmã se surpreende que ainda haja quem sangre por se excitar. Todos se sentam à mesa, e Uriu se apresenta explicando que ele vai morar ali a partir de agora. A garota de cabelo rosa continua acusando-o de ser um pervertido por ter visto as sacerdotisas seminuas. A irmã tenta acalmá-la, e Uriu pergunta onde está o sacerdote. A de cabelo preto pede desculpas, dizendo que ele não voltará até o dia seguinte, e se apresenta como a filha mais velha, Yae, de 20 anos. Como a mais velha, ela se oferece para ajudá-lo no que precisar. As irmãs comentam que, ironicamente, ela é a mais infantil das 3. A irmã mais nova se levanta e diz que, como a caçula, ele terá que mimá-la. Ela se apresenta como Asahi, de 14 anos. A irmã do meio, a de cabelo rosa, diz que desde o início se opôs a ter um homem morando ali, e se apresenta como Yuna, de 17 anos, mesma idade de Uriu. Ele concorda com a garota e lhes diz que não está buscando uma família. Suas únicas intenções ali são ter um lugar onde possa estudar. Yuna aceita dar-lhe o benefício da dúvida, e aí ele mostra seu quarto, que ela mesma limpou, mas ao abrir o armário, vemos que ela apenas amontoou as coisas ali. Tentando tirar o futon, as caixas caem sobre ela. Uriu se apressa para ajudá-la. Yuna entra ao ouvir o barulho e vê Yae sobre Uriu no chão. Irritada mais uma vez, Yuna tenta exorcizar Uriu. O rapaz tenta se concentrar nos estudos quando Asahi chega, dizendo que veio conhecê-lo melhor. Ele a rejeita e pede que ela vá embora, o que surpreende a garota, que começa a suspeitar que Uriu é impotente. Depois, Asahi começa a vasculhar as malas de Uriu. Procurando alguma revista masculina, ele tenta impedi-la, mas escorrega nas roupas e cai em cima dela. Yuna, ao ouvir o barulho, entra e vê a cena indecente. Irritada mais uma vez, Yuna tenta exorcizar Uriu. Depois de um tempo, Uriu percebe que não avançou muito em seus estudos. Ele decide lavar o rosto e vê um quarto com uma luz acesa. Fica surpreso ao ver que ainda há alguém acordado tão tarde. Ele abre a porta e encontra Yuna dormindo no chão. Ele se preocupa com ela e tenta cobri-la com uma manta, mas a garota acorda e, ao vê-lo, começa a resistir. As irmãs entram para ver o que está acontecendo e os encontram no chão. As irmãs fecham a porta e pedem desculpas por interromper, enquanto mencionam que Uriu quer fazer coisas indecentes com as 3. Yuna joga sal nele mais uma vez. Todos se reúnem à mesa e perguntam a Yuna o que ela estava fazendo acordada tão tarde. Ela mostra vários envelopes pequenos e coloridos, e explica que são amuletos Omamori feitos à mão. Asahi diz que não é necessário que ela faça tudo sozinha. Yuna avisa a Uriu que se ele tocar nos amuletos, eles perderão seu poder sagrado. Ele sabe que elas os dão de presente aos visitantes e pergunta por que fazem isso se não ganham dinheiro com isso. Enquanto elas soltam os cabelos, explicam que o que fazem é conectar as pessoas que desejam com Deus. Elas envolvem as mãos com o laço vermelho que prendia seus cabelos e fazem uma oração. Explicam que esse laço é uma lembrança da mãe delas e que, embora não possam mais vê-la, com o laço podem compartilhar seus sentimentos com ela. São seus maiores tesouros. Yuna pergunta a Uriu o que ele estava fazendo acordado tão tarde. Ele responde que estava estudando, e todas ficam surpresas que essa é a única coisa que ele faz. Uriu, com determinação, lhes diz que sua meta é estudar medicina na Universidade de Kyoto.
Elas se surpreendem com a nobreza de seu objetivo, já que pensavam que ele era apenas um pervertido. Elas dizem que ele chegou ao lugar certo, pois o Deus do templo tem fama de ajudar estudantes com seus exames, e que nesta época do ano sempre ocorre um milagre, a chuva de estrelas mágicas. Yuna lhe diz que na primavera, durante a chuva de estrelas, se você se sentar do lado de fora enquanto isso acontece, seus desejos se tornam realidade. Além disso, se ele rezar aos deuses todos os dias, eles lhe concederão um milagre. Uriel responde que tudo isso é uma bobagem. Lhe diz que na primavera só há chuvas de estrelas menores, que são impossíveis de ver da cidade, e que ele não pode se relacionar com alguém tão pouco científica. Yuna, irritada, se transforma em uma bruxa e se prepara para amaldiçoá-lo, fazendo com que ele tenha sangramentos nasais para sempre. No dia seguinte, Uriel sai para ler ao ar livre enquanto reflete sobre todas as pessoas que acreditam em deuses e amuletos, pedindo milagres no templo. Ele não consegue se imaginar como um sacerdote. De longe, ele ouve Yuna tentando dar um talismã a uma menina estrangeira, mas o inglês dela não é bom e ela não consegue se fazer entender. Uriel se aproxima e a ajuda com seu inglês perfeito. A menina aceita o talismã, feliz, e se despede de Yuna. Uriel diz à sacerdotisa que, já que elas recebem tantos turistas, ela deveria praticar seu inglês e se oferece para ajudá-la a estudar. Irritada, ela recusa, mas agradece por ele ter ajudado. Uma rajada de vento os sacode, e um pássaro assustado leva o laço de cabelo de Yuna e voa. Durante o resto do dia, ela e suas irmãs procuram o laço vermelho ao redor, mas não o encontram. Desanimada, Yuna admite que foi culpa dela por descuido, mas suas irmãs a incentivam a continuar procurando no dia seguinte e dizem que os deuses as ajudarão. Uriel interrompe e pergunta por que elas deixam algo tão importante nas mãos de Deus. Irritado, ele diz que, por mais que rezem, seus desejos não serão atendidos e que se ela quiser alcançar seus objetivos, a única pessoa em quem pode confiar é em si mesma. Yuna, furiosa, responde que isso não é verdade e que os deuses não abandonam aqueles que rezam para eles. E aí tenta acalmá-los. Yuna se retira, mas antes diz que, apesar de estar ali há apenas um dia, ele já deixou claro que aquele lugar não é para ele. Naquela noite, Uriel estuda enquanto pensa que, se eles se dão tão mal, o melhor será manter distância. Alguém bate à sua porta, é Yae. Uriel abre a porta e se esconde para evitar falar com ela. Azahri se aproxima para ver o que está acontecendo, e Yae chora dizendo que os deuses levaram o laço dela. Azahri a consola como se fosse o bebê da família. Yae se pergunta o que elas podem fazer para que ele e Yuna se deem melhor. Enquanto isso, Asahi continua sua busca por revistas adultas na mala de Uriel. Yae pede para ela parar, dizendo que isso é muito sensível para os garotos, mas então vê uma foto na mesa. É uma foto de Uriel quando criança, com sua mãe em um quarto de hospital. As garotas sabem que Uriel perdeu sua mãe quando era muito pequeno, ficando órfão e sendo criado em um orfanato. Elas supõem que ele rezava todos os dias naquele lugar e que Deus o ignorou. Agora elas entendem que é por isso que ele pensa que seus desejos dependem apenas dele. Asahi nota que, na verdade, Uriel e Yuna são mais parecidos do que pensam, já que ambos são sinceros com seus sentimentos e têm um bom coração. Escondida atrás da porta, Yuna ouve tudo o que suas irmãs dizem. Enquanto isso, Uriel foi para a floresta procurar o laço nos ninhos de pássaros. Ele cai de uma árvore e pensa em continuar a busca no dia seguinte, mas não quer desistir. Ele se lembra do que as irmãs disseram sobre rezar para realizar seus desejos. Yuna corre pela floresta quando encontra Uriel no templo, rezando e pedindo a Deus para ajudar Yuna a recuperar seu tesouro. A garota se aproxima e começa a rezar também, dizendo que fazer isso em voz alta, como ele fez, ajuda a garantir que os deuses ouçam. Uriel se desculpa por ter sido tão cruel com ela. Yuna também se desculpa e percebe que ele está sujo de tanto procurar nos galhos. Yuna se retira e diz que, aparentemente, ele respeita os deuses o suficiente para continuar vivendo ali. As irmãs os encontram. Yae fica feliz ao ver que Uriel não foi levado para o mundo espiritual, e Asahi se anima por terem tido um encontro noturno. Todos caminham juntos para casa. Uriel quer continuar procurando, mas eles dizem que o farão no dia seguinte. Nesse momento, o céu se enche de luzes e começa uma chuva de estrelas. Uriel nota que pétalas de cerejeira também caem das árvores e entende o que a lenda de se banhar na luz das estrelas realmente significa. As garotas o acusam de ser entediante e exagerado por querer explicar tudo, pedindo que ele apenas aprecie a beleza do momento. Acima deles, em um ninho, vemos o laço vermelho. O vento o levanta e ele cai na cabeça de Yuna.
Horas depois, o sacerdote Chidori Yamagami chega em casa e pede desculpas por ter demorado tanto. As garotas dizem que passaram por momentos difíceis na ausência dele, mas que agora tudo está melhor. O sacerdote dá as boas-vindas a Uryu e diz que quando ele se casar, não precisará se preocupar com quem herdará o templo. Assustado, Uryu pergunta do que ele está falando. O sacerdote, despreocupado, diz que ele pode se casar com qualquer uma de suas lindas netas. Se você chegou até aqui no vídeo, não esqueça de escrever na caixa de comentários a palavra esquisito. 1 bilhão de graças e nos vemos no próximo vídeo.